emoções. Nós vamos ler 2 Samuel 11, mas a gente podia recapitular um pouquinho. O que a gente poderia recapitular da semana passada, meu irmão Adilson? Luci, eu acho que a gente pode falar com os irmãos aqui a respeito do tema. O tema já fala por si, né? Então, o tema da lição é interessante nesse aspecto. Quando a gente fala do tema, a gente já fala um pouco, ou a gente já tem uma ideia do que a gente quer falar com a lição, né? E quando o coração fala mais alto que a razão, esse é o tema. Quando o coração fala mais alto do que a razão. Então, nós estamos falando do coração e da razão, né? E dentro desse contexto, nós vamos falar de uma parte da história de Davi, né? Uma parte triste da história de Davi, que é esse episódio aí com Batseba, né? E por que nós vamos falar dessa parte da história? Porque nesse contexto, Davi agiu com o coração. E o coração, como a gente falou um pouquinho, e a gente pode repetir de novo, né, Luci? É enganoso. Coração é aquele treco cheio de emoções, né, Luci? E quando a gente deixa se dominar pelas emoções, qual é a nossa tendência? Agir errado, né? Então é um pouco disso que a gente vai falar, né? Dominar só pelas emoções não vai dar certo, mas quando as emoções e a razão se misturam, fica muito bom, né? Porque aí a gente tem coragem de pedir perdão, de se dobrar diante de Deus, de falar com Ele, de chorar, de intensificar aquilo que a nossa mente se entristeceu tanto por descobrir, né, que fizemos errado. Então, vamos lá. Só um pedacinho aqui, mais 2 Samuel 11. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas, e cercaram Ramá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Você sabe, Adilson, nós vamos continuar lendo, mas eu estava pensando, né? O pecado não começa assim, grandão. Não. Ele começa pequenininho. Aí eu não sabia, mas aí eu soube que uma pessoa que a gente dava tanta, assim, honra pelo que sempre fez diante de Deus, começou a colocar defeito nos hinos, entrando numa roda aí de dizer que nós somos racista, como dizem, o ponto, né? Racistas. Que somos racistas. Aí eu não pensava que esse menino pudesse ser tão iludido com coisas que está ouvindo e misturando com as coisas de Deus, sabe?
Eu não pensava, mas todos nós corremos o risco. Se não for Sim. por Deus, todos nós corremos o risco. E esse menino disse que hinos, tipo Alvo Mais Que a Neve, É racista. E muitos outros ainda, outros cantores falando tolices assim, né? Aí, hoje eu soube que esse menino casou 5 vezes. 5 vezes. Eu não sabia. Também não. Ó, a Leline é bem informada. Eu não sou tão bem informada assim. A Leline é bem informada. Eu não sabia disso. Soube hoje. Por onde começa a entrar na nossa vida o engano? Ah, não tem problema. Você que é muito retrógrado. Mas Davi ali está dizendo assim que... Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear no terraço do palácio e viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era ela. Ele não parou por aí, viu misericórdia e se escondeu. Mandou procurar quem era ela. Disseram, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou-lhe que trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar das impurezas da sua menstruação. Depois voltou para casa, a mulher voltou para casa, a mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. E aí a história se desenrola. E aí foi necessário Deus enviar o seu profeta para dizer para Davi o que é que estava acontecendo no reino. E ele contou essa história. Quando nós vemos aqui a história que foi contada para Davi, olha, tinha um homem que tinha muitas ovelhas, mas ele escolheu pegar a ovelha de um outro homem que não tinha, que só tinha uma ovelhinha, e ofereceu essa ovelha em uma festa. Ofereceu, matou e ofereceu. Aí, Davi ficou muito bravo. E depois disso, Adilson? E depois disso, o que Davi fez com isso, né? Que Davi, esse homem merece o quê? Ele já julgou, porque ele era o rei, ele já trouxe o julgamento. Ele merece condenação, né? Como que ele faz uma coisa errada Ele dessa, merece né? morrer. Tem que ser condenado ao fogo do inferno, tem que ser preso pro resto da sua vida. Isso sou eu que estou falando, tá? Mas essa foi a ideia de Davi para aquele homem. Era o juízo que ele estava fazendo a respeito daquele homem, né? Exatamente. E depois disso... esse homem é você, Davi. Esse homem é você. Davi estava tão envolvido no pecado dele, na vida, olhando para dentro do seu umbigo, que ele não percebeu
que ele estava sendo aquele homem. Ele só percebeu depois que foi falado para ele: este homem é você. Aí ele se arrependeu, aí ele chorou, ali se entristeceu. Mas ele não precisava ter chegado a nada disso. Ele precisava era estar junto com os seus companheiros fazendo a vontade de Deus, porque só Deus poderia livrá-lo dessa situação. O que é que a nossa vida, como é que a nossa vida tem respondido a Deus com as responsabilidades que Ele tem nos dado? Tem alguma coisa que Deus investiu em nós que não serve, que não presta? Vindo de Deus? Tem? Será que tem? Que pergunta, hein? Tem alguma coisa de Deus que não serve para nós? Eu queria fazer aqui posso, Luci, um pequeno resuminho, então, de tudo que a gente está falando um pouquinho, né? Do que a Luci já falou também. Essa história de Davi e Batseba, ela revela, então, a fraqueza humana, né? A gente está falando da fraqueza humana. Eu queria repetir aqui um versículo que a gente tem aqui, que é conhecido, né? E eu já conversei muito desse versículo, dessa passagem com pré-adolescente, com adolescente, né? Que é aquele que está lá em Provérbios 4, 23, né? Sobre tudo que se deve guardar, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você falou que o pecado ele não nasce grande. Então ele vai começar a nascer com a sementinha ali que você está plantando no seu coração. O que você está fazendo com aquilo? Davi, ele viu, mas ele alimentou, e aí foi partindo para mais. Quando o coração ele fala mais alto que a razão, nós, pessoas, damos passos errados, porque você está agindo só pela emoção e não pela razão. Davi, ele cobiçou a mulher do próximo. Então, quando ele viu, ele cobiçou. Davi... Está tendo um eco aqui, não sei como chama. Não, eles vão mexer nos botõezinhos lá. Davi, ele cobiçou primeiro a mulher do próximo. Depois, Davi cometeu adultério. Davi traiu o companheiro, acho que fiquei sem, né? Atenção, agora. Davi traiu o companheiro. E depois ele premeditou o assassinato do seu companheiro. Prestaram atenção? Davi primeiro cobiça. Davi comete adultério. Quando Davi está cobiçando a mulher do próximo e quando ele comete adultério, ele já conhecia os mandamentos. Vocês lembram dos mandamentos? Davi também sabia. Não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não matarás. Nossa, mas Davi fez tudo isso. Ele sabia. Rei Davi. Relacionamento com Deus ele tinha. Foi cuidado de maneira muito especial. Sem contar assim, não há nada em nós que seja insignificante para Deus. Não. Como Davi, quando ele foi escolhido, dentre todos os irmãos, ele era o caçula, ele era o menor da turma. É interessante que quando o profeta vai lá, ele começa a olhar os irmãos todos fortes, né, sarados. Não é esse. Ele vai eliminando quem o pai ou a família considerava que poderia ser o próximo rei. Não tem mais ninguém aí não nessa família? Que era bastante, inclusive. Sim. Né? Eliminou todos, não tem mais ninguém. Tem um que está lá no pasto cuidando das ovelhas. E trouxe Davi, jovenzinho, pequenininho. Mas é Deus que escolheu ele.
E estava preparando ele em cada situação. Quando matou o urso, quando matou o leão, quando enfrentou... Né? Já estava sendo preparado. Pois é. A história é, e nós? O que é que Deus tem preparado na nossa vida para fazer a gente gritar com o nosso testemunho, com as nossas atitudes, com a nossa boca, com o nosso coração, a respeito de um Deus santo, puro e verdadeiro? Eu queria chegar nisso que você está falando, fazer um paralelo com esse seu comentário, que é muito bom, aliás, né, a respeito aí desse pastor. Davi, então, além de ter feito todas essas coisas, ele cometeu abuso de poder. Abuso de poder, olha aí. Ele era o rei. Então, ele usou todo aquele poder que ele tinha para fazer o que ele queria, que não era bom. Então, ele não olhou para o povo, não olhou para as circunstâncias. Ele fez o que ele quis porque ele era o dono do poder. Eu vou fazer assim mesmo e ponto final. Nós, quando estamos, qualquer que seja a circunstância, e pensando um pouco no que a Lucy falou, e aí a gente tem que pensar para falar, tem que tomar cuidado, né? Eu penso assim, quando autoridades, pessoas que estão em destaque na mídia, na imprensa, começam a se envolver com outras pessoas que não são, que são do mundo, né? Outras pessoas assim também que têm destaque, poder. Duas coisas podem acontecer, meu irmão. Luz e treva não se misturam. Ou você vai debandar para lá, ou você tem que ganhar aquele para cá. E a gente está falando, vamos pensar assim, a gente está no auge do poder, todo mundo está vendo. Eu estou dando um exemplo aqui, tá bom? Então, eu sou um evangélico de destaque aí no país inteiro, todo mundo me conhece. Eu começo a me envolver com pessoas influentes do mundo todo. É o que aconteceu aí. E o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Eu começo a achar interpretações porque Deus fala para a gente. Eu começo a ensinar que aquilo ali tem um racismo ali dentro. Como assim? Mas aquilo é a palavra de Deus. A palavra de Deus não existe racismo, é certa e determinada. A palavra de Deus traz ensino para a gente, ela é verdadeira. Se a palavra de Deus é verdadeira, não tem interpretação, ou é, ou não é. E aí o pastor, quando ele chama assim, eu já fico preocupado que de repente estou falando bobagem aqui, né, pastor? Não, é só um complemento. Não, ele quer falar. É a síndrome do chamado do pastor, né? Toda vez que eu e o Gerson chamamos, eu falo, preciso conversar com você. A pessoa fala, o que eu fiz, pastor? Eu ia comentar uma notícia que o pastor Gerson compartilhou conosco no grupo do conselho. Uma notícia que vem lá da Inglaterra, né? Um pastor de rua, desses pregadores de rua, né? Pregando, falando, anunciando o evangelho, a Bíblia. E ele foi chamado, então, iniciou-se uma discussão sobre a questão da validade da Bíblia para os tempos modernos, né? Se a Bíblia era um livro, estou tentando lembrar a palavra exata, mas ela me fugiu aqui. Deixa eu ver se eu acho lá no WhatsApp aqui. Sobre essa questão da Bíblia não ser mais apropriada para os nossos dias. Por quê? Porque a Bíblia tem algumas palavras que nessa ótica, nessa questão do politicamente correto, de tentar agradar todo mundo, palavras como escravidão, servidão, pecado, já não são apropriadas para os nossos dias, para os nossos tempos. Isso é uma manifestação de
de uma instituição lá na Inglaterra que equivaleria mais ou menos ao Ministério Público aqui no Brasil. Tá? Então, esse órgão, que é o órgão que tem no Brasil, na Inglaterra, eu não sei, mas no Brasil, o Ministério Público, ele tem, por assim dizer, é aquele que defende a sociedade, aquele que representa a sociedade, de maneira bem geral, tá? E não sei se lá na Inglaterra também tem essa função. E, de repente, esse órgão que defende a sociedade, que se manifesta em favor da sociedade, ele já está dizendo que a Bíblia não é apropriada para os nossos dias. Irmãos, isso não é novidade nenhuma. Absolutamente nenhuma novidade. Isso está na Bíblia há muito tempo. Quanto mais nos aproximarmos da volta de Jesus, mais oposição os conceitos e os valores bíblicos enfrentarão. Mais aquele que domina o presente século, nas palavras do apóstolo Paulo, vai se opor de maneira aguerrida, terrível, contra aqueles que confessam e professam o nome de Jesus. Estamos vivendo esses dias. Eu não imaginava, na minha pequenez de cristão, eu não imaginava que veria e que testemunharia certos fatos que nós estamos vendo hoje, acontecendo hoje. Com tanta rapidez, né, pastor? Com tanta rapidez, né? Então, é isso, quando a gente começa a perceber, e a gente vê isso, essa polêmica agora do hino. Mas se você prestar atenção, a cada semana tem uma coisa nova, tem um assunto novo que está aí rodando nas redes sociais, às vezes alguns evangélicos envolvidos, alguns de renome, pastores inclusive, às vezes não, né? São coisas que são jogadas aí, mas cada vez mais nós vamos vivenciar isso daí. Aquele que está em pé, cuide. Como, Dona Ivone? A Dona Ivone está dizendo assim, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas isso é só para os membros mais novinhos? Não, não, não. É para todos nós, para todos. Para aqueles famosões, para aqueles que não são nem vistos. A Bíblia diz que os nossos pecados secam os ossos. Enquanto eu calei, os meus pecados... Vai, Camila. Olha lá, ó. Enquanto eu calei... Envelheceram os meus ossos. Envelheceram os meus ossos. Mas quando eu confessei o meu pecado e voltei para Deus com o meu coração inteiro, eu começo de novo a ver a glória de Deus. Mas as consequências... Elas existem. As consequências, muitas e muitas vezes, são muito dolorosas. Como foi... É assim, só uma questão aí, de repente, para a gente pensar. Davi pecou, né? A gente sabe. Mas o pecado dele, consequentemente, fez outras pessoas sofrerem. Sim. Quando eu peco, as pessoas que estão ao meu redor também sofrem. E quando eu sou bênção, as pessoas que estão ao meu redor também usufruem dessa bênção? Com toda certeza dessa terra e da palavra que Deus garante. Que Deus garante. O pastor Itamar está querendo falar uma coisa. A Lucy citou um versículo, eu queria voltar nesse versículo, porque, para retomar a questão lá do Davi, que a gente estava conversando com Betseba, né? A Lucy citou assim, 1 Coríntios 10, 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Ou numa versão mais que a gente conhece,
Assim, aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Eu quero usar essa palavra aí, pensa, ou na NVI, julgue. Por quê? Muitas vezes a gente pensa estar em pé, a gente pensa estar firme. Que está tudo ok. A gente acha que está firme. E esse é um grande problema, por exemplo, lá do Davi. Quando o profeta vai falar para o Davi do pecado dele, o Davi não tinha noção, ele não estava prestando atenção. Isso é algo que preocupa a mim, Itamar, profundamente. De repente eu não caí no engano de achar que está tudo bem, e de repente as coisas estão degringolando. Eu estou maravilhoso, eu sou um marido maravilhoso, eu sou um pai maravilhoso, eu sou um profissional na caixa maravilhoso, eu sou um pastor maravilhoso. Eu penso que está tudo bem, mas de repente tem um monte de coisa. A gente precisa prestar muita atenção, a gente precisa fazer essas avaliações, autoavaliações. Porque quando veio o profeta lá falar, olha, vi, conta aquela história toda, o Davi sequer se tocou que era dele que estava sendo dito. E quantas vezes nós estamos em algumas coisas e sequer a gente tem noção de que o problema naquela equação somos nós, não é o outro, sou eu. E a gente não faz essa avaliação, a gente não presta atenção, e aí a gente se engana. Aí a gente vem no versículo aqui, a gente pensa estar de pé, a gente julga estar de pé, julga estar firme. Então, essa história do Davi, da Batseba, ela precisa provocar na gente essa questão da autoavaliação, do que a gente está fazendo, do que a gente está pensando. O Davi, né, Luci leu o texto, lá enquanto a turma guerreando, ele lá, enquanto a turma ralando os soldados, ele na boa, levantando à tarde, né? E aí a gente pensa assim, né, pastor? Uma coisa, ele não estava se percebendo. Mas também tem um outro lado, que se nós estivéssemos julgando aquele homem, se nós estivéssemos naquela época, fazendo avaliação sobre aquele homem, a nossa língua seria leve? A nossa avaliação seria tranquila, assim, ou a nossa força iria querer ensinar a Davi? Ou como é que a gente tem julgado as outras pessoas e esquecido de ver o nosso procedimento? Aí, Luci, vai entrar nessa questão dos nossos dias. Esses comentários do hino, por exemplo, né? O hino é racista. Não sei se todo mundo está sabendo, se todo mundo está acompanhando, pelo menos que estão aqui, né? Aquele hino, Alvo Mais Que a Neve, foi considerado racista por esqueci o nome dele, por isso que eu não falo. Kleber Lucas, né? Ele está na rede social, isso não é novidade nenhuma, está aí para quem quiser ver. Por que ele deu esse tipo de fala, esse tipo de coisa, e a gente está discutindo, né? Nós estamos pensando aqui, como você falou, com as nossas línguas, emitindo aqui analisando, porque faz parte do nosso tempo. Sim. Não é nada oculto, não estamos fazendo nada, né? Está tudo na rede aí. Sim. Tem muito a ver com essa questão de querer estar perto do rei e agradar ao rei. Luci, você falou assim, como será que nós julgaríamos? Os que estão perto do rei, ou que estavam perto do Davi, provavelmente devem ter falado, aê, Davi, tu é o tal, hein? Conquistou a menina, só elogiou o rei, só falou bem do rei. Duvido que quem vivia ao redor do Davi, e que soube dessa história, que o Davi não fez nada escondido. Ele mandou alguém, quem que é essa mulher aí? E depois ele mandou chamar, e não foi ele lá na casa dela, ele mandou alguém chamar. Ela veio para o palácio, você imagina como o Tititi foi no palácio. Os próximos dele falavam, Davi, tu é o cara mesmo, né? Tu é o rei, olha só. Ficou com a gata, né? Usando a expressão dos nossos dias. Os que estavam um pouco mais distante do rei, de repente algum
funcionário do palácio ali, que mais distante do relacionamento com o rei, já provavelmente deve ter falado um pouco da realidade. Esse rei aproveita mesmo da sua poder, da sua autoridade e tudo mais. Eu acho que é o que rola hoje nessas pessoas que querem estar na mídia, que querem fazer sucesso, que dependem inclusive dessa questão, né? Tem muita gente que depende de ter a sua vida exposta, ter os likes, as coisas lá, para poder ganhar, sustentar com isso. E aí, vira e mexe, a gente vê essas pessoas entrando em umas coisas muito estranhas, que de fato não condizem com a realidade. Se parar para pensar direitinho, não faria isso. Se parasse, no auge da sua emoção, pensasse um pouquinho, não teria dito o que disse. Usasse a razão, que é o nosso tema, né? Usasse a razão, junto com a emoção, pensasse um pouquinho, não falaria as besteiras que têm sido ditas por aí. E esse é um homem famoso, né? Então, eu quero aproveitar esse gancho para falar assim, que Davi, a lição ensina para a gente que ele deu um péssimo testemunho, né? Ele deu motivo para que os inimigos dele blasfemassem contra o Senhor. Ele deu motivo para isso. Aí a lição traz para a gente nesse contexto, e aproveitando o que o pastor falou, nós somos cristãos, então você imagina essa situação, você vai bater na costa do dito pastor aí e falar, não, beleza, legal ser pastor, né? Ele é cristão também. Ele é cristão, quer dizer, se diz, né? Cristão. Que exemplo que ele está dando? Ele está dando motivo para as pessoas blasfemarem contra Deus? Ou ele está sendo contra aquilo? Não. Aí vem os demais cristãos. Nós somos cristãos. O que nós fazemos com isso? Nós vamos aplaudir? Vamos nos acovardar? Vamos ficar quietos? Ou vamos levantar e falar que a palavra de Deus é a palavra de Deus? Não tem meio termo. É a verdade. E a verdade, ela não é interpretada, ela é verdade. Se eu falar para vocês, 2 mais 2 é 5. Estou interpretando? Estou, porque 2 mais 2 é 4. Essa é a verdade. 2 mais 2 é 4. Tem alguma coisa diferente disso? Não tem. Essa é a verdade. Alguém pode interpretar, alguém pode acrescentar, falar alguma coisinha diferente para querer dizer que é 5. A palavra de Deus é a mesma coisa, a palavra de Deus é a verdade. Você pode gostar, você pode não gostar. O que você faz com isso? Deixa eu só ler uns comentários aqui. Eu acho que é o pastor Gerson que está usando aí o da Lucy, né? Que fala que o pecado começa nas pequenas concessões que vamos fazendo. Então, a gente, né, tem que tomar cuidado com os sinais de alerta que o Espírito Santo nos envia. Ou seja, nós como cristãos, nós somos alertados pelo Espírito Santo. Mas será que eu quero dar atenção para o que o meu coração deseja ou que pela razão que o Espírito está me incomodando, né? E aí também a Lina coloca aqui que ela viu um vídeo que diz que agora em 2023 vai ser lançada uma nova Bíblia atualizada, Misericórdia. E em cima disso a Sônia responde, estamos caminhando para o fim, misericórdia, Senhor. Então que Deus nos ajude, né? Ora, vem, Senhor Jesus. O Darlison vai falar. Venha, Senhor. Aí, Adil, sabe pra você? Se liga. Me fala uma coisa, tudo isso relacionado a Davi, ele não é um homem justo. Segundo o coração de Deus. Segundo o coração, exatamente. Segundo o coração de Deus, né? Ele pecou pelo olhar, certo ou não? Né? Pela cobiça. Começou aí, né? Isso, começou pela cobiça. E tudo está relacionado ao quê? Ao poder. E como nós estamos vivendo o dia de hoje, ao poder. Tudo é o que você tem, é o que você quer, é o poder. E aí você vai atrás e conquista.
o evangélico, ou o pastor, enfim, eu não vou me prolongar mais. Está lá no meio da roda dos escarnecedores, certo? Ele vai falar o quê? Ele está lá para quê? Tem dois, né? Eu acho que o Jesus já pegou o sentido. Eles estão lá para quê? Está na roda dos escarnecedores, é o poder que está aí. E Davi, ele tinha o poder, como ele colocou, né? O que ele fez? A nossa comunidade, você ia falar uma coisa? Aí Eu deixo ia você responder para ele, mas falar. pode falar. Deixa eu... a nossa comunidade é uma comunidade que está... Assim, nós somos um povo bem simples, nós não temos poder algum de poder que a gente está dizendo lá, né? Grandes, mas é o poder de ser aquilo que deseja ser, não é o poder que do tamanho da autoridade que tem, né? É o poder daquilo que deseja ser. Se assentar na roda dos escarnecedores, pode ser um que mora, eu vou citar bobagem assim, né? Uma pessoa que mora na rua, rejeitar a roda dos escarnecedores. Ou uma que mora num palácio, rejeitar a roda dos escarnecedores. Aí que eu acho que não importa o tamanho do status que você tem, importa aquilo que você está querendo que seja visto, que você seja visto. Esse poder, essa língua, esse pecado, essa chama de destruição, atinge a qualquer pessoa que não estiver de olhos abertos, ligados na palavra. Às vezes a gente sabe tudo que está escrito na palavra. Sabe o que está escrito. Satanás também sabe. Mas ele não põe em prática. Ele conhece, mas ele não põe em prática. Ele quer roubar, se possível, até aqueles que são do Senhor. Enganar aqueles que são do Senhor. Você pode falar depois. Perfeito. Já. Darson, isso aí, cara, parabéns, viu? Eu gosto quando você fala, viu? De verdade, cara. Ele fica, todo domingo ele fica ali, ele chama eu e fala assim, não, fala assim. Fala, Darson, fala você. Não, fala, hoje você falou, parabéns, viu? O seu raciocínio está certo, tá bom? Perfeito. Perfeito. É isso mesmo, eu concordo com você. Davi, ele é tido um homem segundo o coração de Deus, mas Davi esse é um também... ponto importante para a gente falar. Davi também é pecador, era pecador, como nós somos, né? E Davi, nesse contexto, ele agiu conforme o coração dos homens, e não o coração de Deus, mas ele era tido como um homem coração de Deus. E a gente vai falar aqui porque tem as consequências do pecado, tem as consequências do que você faz com isso, né? E Davi, ele foi exortado depois, na continuação da história, né? Então, o profeta contou aquela história do homem lá das ovelhas, e ele foi lá e falou, esse homem merece a morte, né? Tô dando exemplo aqui. Mas aquilo era para ele. Mas ele foi exortado, então ele se arrependeu. Davi se arrependeu profundamente do que ele fez. Mas ele se arrependeu, e as consequências daquele pecado, como a Camila falou? Outras pessoas em volta dele sofreram por causa daquilo. E o que ele fez com aquilo? Tudo aquilo ali foi sarado, teve as consequências, e ele teve que assumir, e ele assumiu todas as consequências dos atos falhos dele. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia, ele se voltava para Deus. Era capaz de voltar para Deus. Então, o que a gente faz quando a gente peca, quando a gente comete um ato que desagrada a Deus? Ignora, deixa para lá,
se prostra diante de Deus, se arrepende, fala com Ele, assume as consequências. Então, perfeito, viu, Darcio? Valeu. Muito bom. Pastor. Eu queria apenas complementar o que vocês estão falando, citando 2 versículos aqui de Tiago. Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15. Ele fala assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A gente precisa compreender isso que a palavra está dizendo, né? O Davi, ele não morreu por causa disso, né? Pessoas morreram por causa das decisões dele. Ele não morreu. Ele se arrependeu e foi perdoado por Deus. Mas ele teve consequências terríveis na sua vida por causa do seu pecado. A palavra de Deus diz que a espada jamais se afastou da sua família. E ele teve 4 filhos que morreram. Logo, ele presenciou essas coisas por problemas familiares. Ódio, desavença, interesses. Estupro, coisas terríveis que aconteceram na sua casa, consequência do seu pecado. Então, Deus perdoa sim. Deus perdoa sim. Mas as consequências do pecado, elas permanecem, e o que pecou vai ter que enfrentá-las. De alguma forma, ele vai ter que enfrentá-las. E a dor, e tem, às vezes, a gente, por causa da nossa dor, a gente quer botar a culpa em Deus ainda. Não, mas eu já voltei para Deus, a culpa é de Deus ainda. Fala, Ruth. Voltando só lá naquele versículo que o pastor Itamar falou, aquele que pensa que estar de pé, cuide para que não caia, ele falou assim para a gente fazer uma alta avaliação, né? Mas eu fiquei pensando desde a hora que ele falou que muitas vezes o ser humano, ele se avalia e dá justificativa para o que faz. Às vezes não dá certo só a gente se avaliar, né? Eu pensei então como Davi. De repente, Davi, ele se autoavaliava e achava justificativa para o que ele estava fazendo. Eu sou rei, eu tenho várias mulheres, eu tenho várias esposas. Quem eu quiser. Então, de repente, ele achava a justificativa para ele. E muitas vezes nós também, para o nosso pecado, a gente acha justificativa. Mas eu faço isso por conta disso, ou porque o outro também faz. Eu não estou conseguindo achar erro no que eu estou fazendo, né? Estão começando a querer mudar a Bíblia para justificar os erros. E eu também acho maravilhoso o que aconteceu com Davi, porque ele aceitou também quando alguém veio falar para ele do erro dele. A exortação que ele recebeu de um homem de Deus. Ele se arrependeu do pecado dele porque ele foi exortado. Ele conseguiu enxergar o erro dele quando alguém trouxe isso para ele. Então, muitas vezes, nós, hoje, devemos fazer isso também. Porque, às vezes, a gente acha justificativa para o nosso erro, nosso pecado. E Salomão sempre fala nos provérbios para a gente ser sábio, escutando um sábio, né? Aquela pessoa que é sábia, ele escuta um conselho de pessoas que a gente vê, por exemplo, o pastor veio e me exortou do que eu estava fazendo. Eu não concordo com isso. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha mala e vou para outra igreja que aceita o que eu estou fazendo. As pessoas não querem ser exortadas hoje, né? Elas querem que justifiquem os erros dela. Então, que a gente seja sábio, aceita um conselho, aceita uma exortação. Os pastores foram escolhidos por Deus para o quê? Para te ajudar, para te aconselhar, para te mostrar o caminho certo. Então, que a gente seja sábio, como Davi foi, para aceitar isso. Quando alguém vir te chamar a atenção, quando fala assim, olha, eu acho que o que você está fazendo não é certo, vamos olhar na Bíblia se isso é correto. E se as pessoas já estão falando assim que nem tudo que está na Bíblia é a coisa atual no momento para a minha vida, então eu vou procurar uma igreja, um pastor que dê um outro tipo de conselho com aquele que eu quero. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes nos avaliando a gente não está muito correto, né? E aceitar mesmo uma exortação, um conselho de quem é um homem de Deus, uma mulher de Deus, né?
E quando a gente vai para outro lugar, o pecado fica naquele lugar que a gente deixou, né? Eu vou discordar só um pouquinho assim, ó, do que a Ruth está falando, no sentido da justificativa só. O resto eu concordo plenamente. A gente se justifica, eu que penso isso, tá bom? A gente se justifica quando a gente olha para a gente mesmo. Quem somos nós para olhar para nós mesmos? Ninguém. Nós somos seguidores de Cristo. Se nós somos seguidores de Cristo, nós precisamos pensar assim: o que Jesus faria? Esse é o nosso norte. Davi, se ele tentou se justificar de alguma maneira, ele tinha um norte também. Então tinha lá os mandamentos: não cobiçarás, não matarás, e ele tinha pleno conhecimento disso. Se ele tentou se justificar é porque ele olhou para ele mesmo. E nós fazemos isso mesmo, você tem razão. Nós fazemos isso. O ser humano faz isso. Nós arrumamos justificativas para os nossos erros. Seja qual for, pequenininho, grandão, a gente se justifica. Mas nós esquecemos que, se nós dissemos que somos cristãos, seguidores de Cristo, segue a Cristo, segue o que Ele ensinou. Se Ele ensinou que a nossa atitude está errada, não tem justificativa. É que o nosso pecado cega os nossos Sim. olhos, por isso que a O gente pecado quer. cega os nossos olhos, perfeito. E nós somos pecadores e não estamos livres disso, né? Então, a gente, em vez de tentar justificar, a gente precisa ser exortado, a gente precisa Aceitar a a exortação, precisa se prostrar diante de Deus e deixar Deus agir na nossa vida. Perfeito, Ruth, muito bom. E é isso. E quantas vezes nós preferimos deixar de lado aquilo que alguém disse, alguém nos ensinou, mesmo que esteja na Bíblia, colocando as nossas próprias justificativas, porque a nossa arrogância, orgulho está muito alto para a gente, só Deus, só o Espírito Santo para derrubar a gente, para quebrar a gente. E outra coisa, quando a gente vai para outra igreja, a gente leva aquele pecado dentro da gente. Se a gente não se consertar, se a gente não se retratar, aquele pecado vai com a gente por onde a gente for. Não adianta a gente fugir, não é Você fugir. vai deixar de pecar aqui para pecar lá. Hã? Você vai deixar de pecar aqui para pecar lá. Ele vai estar com você. Vai amaldiçoar outros. Então, e agora, quando a gente limpa diante de Deus, diante dos homens, aí a gente vai para outro lugar, ok? Limpos, prontos para distribuir a bênção de Deus. Parece que eu vi alguém Jesus querendo vai te falar. deixar limpo como a neve. Isso! Pronto. Falei. Fala, Grace. Eu queria só ler 1 Coríntios 4, a partir do 3, que fala assim: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. E ele vai falando, né, que Deus é que trará a luz. Tem um outro texto que fala que Deus, ele age segundo a intenção do coração, né? E aí, assim, diante de tudo isso que a gente tem conversado, minha cabeça vai e volta, né? E vem trazendo versículos, textos que Deus vai esclarecendo, né? Sim. Tudo começa com o pecado, com a desobediência. E às vezes a gente acha que a gente pode desobedecer um pouquinho e acha que vai ficar tudo bem, né? E Deus fala assim: não se assente na roda dos escarnecedores. As más companhias corrompem os bons costumes. E aí a gente vai se deixando, e quando a gente vê o negócio já estragou, né? E aí quando a gente vê Davi,
era um homem segundo o coração de Deus, porque Deus sabia da intenção do coração. Então, eu acho que assim, não tem como a gente viver e querer ser aprovado se a gente não tiver a luz da Bíblia, né? Porque é Deus quem nos justifica e nós não temos condições de dizer estamos certos ou errados. A gente precisa procurar estar aprovado todos os dias, né? Que é o que Deus fala. É incrível como a gente precisa do Senhor. Ajuda-nos na nossa fraqueza. Na nossa fraqueza. Né? E Provérbios 28, 13 fala assim: quem esconde os seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e os abandona encontrará misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. O que Deus está pedindo, a gente está vendo o do Davi. Do Davi lá da Bíblia? O que Deus está pedindo de nós, homens e mulheres da Bíblia, eu e você, homens e mulheres da Bíblia, o que é que Deus quer falar conosco, o que Ele está pedindo de nós? Tem algo que você gostaria de... Eu queria, em cima disso que a gente está falando, então, eu queria ler 2 versículos, né? Um que a gente tratou até quando a gente estava falando desse outro assunto, e eu queria falar aqui, em cima do que a gente está falando da atitude de Davi, nesse contexto, né? E olhando para nós. A história serve para a gente aprender, para a gente pegar como exemplo. A gente já falou aqui que os que estão fortes, cuidado para que não caia, né? E isso é muito relevante e importante para a gente pensar em nós mesmos, né? Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, todos nós necessitamos da presença constante de Deus em nossas vidas. Se a gente levantar um dia, não falar com Deus, passar o dia todo com Deus, você está dando brecha para o pecado, para o inimigo agir na sua vida, né? E a gente tem essa tendência, não adianta dizer que não, que a gente tem essa tendência. Tome cuidado, pegue o seu remedinho diário. Todos os dias a gente toma remédio, né? Todos. A grande maioria das pessoas toma remédio, né? É remédio para a nossa alma, né? A palavra de Deus é remédio para a nossa alma. Tome seu remédio. Fale com Deus, busque a presença dEle, faça uma devocional, ouça uma devocional, mas não é só isso. Tenha relacionamento. Não é conhecer, ore. É viver. Viver relacionamento com Deus diariamente. Porque assim a gente busca se alimentar espiritualmente, a gente busca se fortalecer. Eu queria falar da conduta do cristão, né? E não sou eu que vou falar, eu vou ler lá em 1 Pedro, versículo, capítulo... Estou todo atrapalhado aqui. É o 2. Capítulo 2, 11 e 12 só. Aí o título da mensagem é a conduta do cristão. Queridos irmãos, queridos amigos, lembre-se que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Nós estamos de passagem por esse mundo, meus irmãos. Portanto, peço que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês entre as pessoas, os pagãos, deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações, e assim louvem a Deus no dia a dia, no dia da sua vinda. Se você se diz cristão, se você confessa, sou seguidor de Cristo, dê bons exemplos, faça por onde. Não deixe que as pessoas profanem o nome de Deus através do mau testemunho, como Davi fez nessa ocasião, né? Então a gente, em todos os lugares, nós precisamos dar
bom testemunho com as nossas condutas, com as nossas atitudes, e mais do que isso, nós precisamos cumprir o Evangelho, né? Cumprir aquilo que Cristo tem para as nossas vidas, né? Que é o quê? Ganhar vidas, meus irmãos. Se você vai até a escuridão, vá para ganhar vidas, não vá para ficar. Gostei dessa frase, não? Se você tiver que ir para a escuridão, leve a luz, ganhe vida. Não vá para ficar. Gostei disso. E olha aqui, quem que vai com você aonde você for. Salmo 139, 7. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, lá estás, o meu Senhor. Aonde eu for, o meu Senhor estará comigo, aonde quer que eu vá. E tem uma outra coisa, Deus não está olhando só para os que são dele, Ele está olhando para os que são dele e para os que não são. Deus vê aqueles que são dele e vê os ímpios. E nada fica oculto aos olhos de Deus. Nada. Fala? Muito bom esse texto, Luci. Eu também ler mais um, posso? Pode. Então, em cima do pouco do que a gente conversou lá, tem aquele texto também que a gente já conhece, que é de 2 Timóteo, né? 4, versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Meu irmão, vai chegar o dia, vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento. Temos escutado isso todos os dias aqui, né? Eu vou usar, só fazer parafrasear aqui. Chegou o dia em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento. Aqui Timóteo está falando que vai chegar o dia, eu estou falando que chegou o dia. Mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Passar a mão na cabeça, tá tudo Chegou bem. ou não chegou esse dia, né? As pessoas falam o que querem, interpretam a palavra de Deus e fica conforme as pessoas querem ouvir. Oh, legal, muito bom isso aí. Atenção, meus irmãos. Atenção com a palavra de Deus. Verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois a ti as trevas são luz. Para o Senhor, tanto faz estar no escuro quanto estar no claro. Tudo para Ele não tem escuridão. Tudo aos olhos de Deus Ele enxerga com a claridade de quem Ele é. Aonde estamos nós? Como fugiremos do Espírito do Senhor? Como poderemos destruir aquilo que Deus construiu em nós? Cada fio de cabelo nosso, Deus tem o controle. A palavra antes de sair da nossa boca, Deus tem o controle. Entre juntas e medula, Deus tem o controle. No oculto e o escondido, ali Deus está vendo. A escolha é nossa que estamos em casa, é nossa que estamos aqui, é nossa que conhecemos a palavra de Deus.
é nossa. Davi se iludiu e Davi se restaurou diante de Deus. E o que Ele espera de nós é que a gente não guarde no coração aquilo que machuca o coração de Deus. Que Deus ajude a gente. Eu peço todo dia, porque eu sei que eu sou uma tola. Eu peço todos os dias. Ajuda-me na minha fraqueza. Ajuda-me na minha fraqueza. Ajuda-me na minha fraqueza. Porque eu sou fraco. Mas eu tenho um Deus que é forte. Oi, amor. Peraí. Oi. Então, só para finalizar aqui o último comentário, a Grace, linda aqui, né? Colocou assim: os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele observa atentamente os maus e os bons. Provérbios 15, 3. Ah, sim. Então vamos orar? Vamos clamar ao nosso Deus pela nossa vida, para que a gente não caia em tentação, que o Senhor nos livre do mal, né? Deus Todo-Poderoso, nós não queremos avaliar a vida de Davi, o seu filho amado. Nós queremos, com o exemplo que o Senhor deixou para nós, para a gente fugir do mal e da aparência do mal, nós queremos, com isso, avaliar a nossa vida. Deus, perdoa, Pai, perdoa quando nós achamos que mais importante é avaliar a vida do irmão. Perdoa, Deus, quando nós achamos que é mais importante a gente levar vantagem em determinadas situações. Perdoa, Deus, quando nós achamos que estamos nos comparando com pessoas que vivem as regras deste mundo. Perdoa, Deus, quando nós não colocamos os nossos filhos observando a grandeza do teu reino. Perdoa, Deus, quando aqueles que olham para nós e que nós nem sabemos que estão olhando para nós, tiram exemplos que não são adequados à tua palavra. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós achamos que estar em comunhão com os nossos irmãos não vale a pena. Perdoa-nos, ó Deus, porque a tua palavra reflete todo o tempo. Que bom é estarmos unidos, os irmãos, em comunhão, os irmãos, aprendendo uns com os outros, testemunhando da tua glória uns com os outros. Perdoa, ó Deus, a nossa fraqueza, a fraqueza do nosso coração, que muitas vezes não quer enxergar a glória do Senhor, quer enxergar aquilo que quer. Enche o nosso coração, ó Deus. Enche o nosso coração do teu Espírito Santo. Enche o nosso coração da tua verdade. Faz fluir dentro de nós a alegria da tua salvação. Faz fluir, ó Deus, dentro de nós o prazer em viver na tua presença. Faz, ó Deus, a nossa vida encontrar-se com os teus desejos, com a tua vida, com o teu encanto, com o teu carinho, com o teu poder, ó Deus. Deus, nós estamos aqui abertos e queremos muito que a tua glória se reflita em nós
e que sejamos testemunhos vivos da tua grande festa, do teu grande poder, da realização do teu Espírito dentro de nós. Nós te clamamos porque sabemos que todo o poder e autoridade está nas tuas mãos. E nós queremos que todo o poder e autoridade do Senhor seja aquele que rege a nossa vida. Nós autorizamos, com coisa que nós temos alguma autoridade para autorizar, mas nós queremos, nós nos entregamos para que o Senhor trabalhe em nós e faça de nós tudo que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Amém. Amém.